Irmãos, nós, como já disse no início, estamos hoje dando início a uma nova série de estudos, desta vez no livro de Efésios, né? Vamos estudar o que o Senhor tem para nos ensinar nessa carta que é tão preciosa, tão importante para a vida da igreja. Então eu quero convidar os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, apenas o verso número 1 e o verso 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, verso 1 e 2. Vamos ler juntos, a uma só voz? Leiamos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios é uma carta extremamente preciosa e especial para a igreja. É uma carta que Paulo escreve para falar exatamente sobre a igreja. Esta é uma das cartas circulares. É possível que, segundo alguns estudiosos, que essa carta seja uma de muitas cartas que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas de um modo geral, onde ele trabalhou, as igrejas que ele plantou, e que não fosse necessariamente uma carta específica para a igreja de Éfeso. É uma carta para a igreja, de um modo geral. Aqui nós temos a carta que foi direcionada para Éfeso, mas é provável que ele tenha escrito esta carta, ou que várias cópias, melhor dizendo, dessa carta tenham sido feitas para serem espalhadas entre as igrejas. Essa foi a que foi preservada. Essa carta foi preservada pela igreja ao longo dos anos. Nela o apóstolo Paulo está aqui endereçando-se a esta igreja para falar a respeito da própria vida e da essência da igreja. Nossa intenção é que, na medida em que nós estudamos essa carta, nós venhamos cada vez mais a perceber o privilégio, perceber a importância de ser igreja, de fazer parte da igreja, e com isso nós sejamos dispostos, motivados, animados a perseverar como servos do Senhor na sua igreja, a fim de que nós cresçamos cada dia mais, nós possamos aí superar este tempo de abatimento que nós tivemos ao longo do ano de 2020 em virtude desta pandemia aí do coronavírus, e que isso possa, esse estudo possa realmente encher o nosso coração quanto ao privilégio que é para nós sermos parte da igreja de Jesus, e isso possa motivar o nosso coração a perseverar. Nós vamos começar então com esse prefácio, esse prefácio da carta, que é uma saudação. O apóstolo Paulo ele tem por costume nas suas cartas apresentar, iniciar com esta apresentação, com esta saudação, e algumas vezes nós temos a tendência de passar um pouco desapercebidos por estas saudações. Nós olhamos para elas e muito rapidamente, e esquecemos de nos deter um pouco para avaliar o que ela representa. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, uma saudação é muito importante, Muito bom quando você chega em um estabelecimento, em um comércio, em uma autarquia, seja ela qual for, e você é recebido com tudo bem, bom dia, seja bem-vindo, meu nome é fulano de tal, estou aqui para te atender. Até tem muita gente que critica essa metodologia de atendimento que a gente tem hoje, do self-service,
Porque você, às vezes, chega numa loja e o vendedor ou a vendedora diz assim, olha, se precisar, eu estou aqui. Tudo bem, fica à vontade, seja bem-vindo, que você precisar, eu estou aqui. Não é? E a gente se sente meio perdido, né? Você chega lá, você não tem alguém que vai nos direcionar, alguém que vai nos orientar sobre a loja, sobre as melhores coisas. Então, faz falta, algumas vezes, esta apresentação. Isso quebra um pouco o gelo, não é? Quebra ali aquele momento formal e estabelece ali uma comunicação. Então, o objetivo de Paulo com estas saudações são sempre mais do que simplesmente dar um bom dia, boa tarde, boa noite, mais do que simplesmente dizer, olha, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Paulo tem uma intenção com estas saudações e a sua intenção, em geral, é dar autoridade, peso para aquilo que ele vai dizer. Em geral, a saudação que Paulo traz também muito da carta, traz muito do assunto, daquela carta que ele vai tratar, e é importante para afirmar esta autoria dele e esta autoridade que ele tem. Então, as saudações são muito importantes, e essa que Paulo escreve a Éfeso não é menos importante do que as demais. A carta de Paulo a Éfeso tem a intenção de ensinar sobre a igreja em alguns pontos específicos. O que é a igreja? De onde a igreja surgiu? Qual é o caráter dessa igreja? A natureza desta igreja? Qual é o propósito desta igreja? E como essa igreja vai cumprir o seu propósito? Então, basicamente, nós podemos dividir a carta do apóstolo com esses pontos, com esses ensinamentos. O que é a igreja, não é? O que é a igreja, de onde a igreja surgiu, qual é a sua origem, qual é a natureza da igreja, a essência da igreja, qual é a sua natureza, qual é o seu propósito, objetivo de Deus com a igreja e como a igreja vai cumprir este propósito. A igreja vai viver e cumprir esse propósito. Nessa saudação, o apóstolo Paulo vai nos ensinar algumas coisas deste princípio. Primeiro ponto importante que nós aprendemos com Paulo aqui nesta saudação é quando ele está escrevendo à igreja dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Deus não é um Deus distante do seu povo. Deus não está longe, embora a própria Bíblia diz que Deus é Deus de perto e Ele também é Deus de longe, não é? Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Tem até um cântico, uma canção que nós costumamos cantar aí na igreja, que diz que és Deus de perto e não de longe. E algumas pessoas até não gostam da canção porque acham que ela está errada biblicamente. Mas a intenção do autor da canção é dizer que Deus está sempre perto do seu povo. Não é falar da natureza de Deus, como é o propósito do profeta quando diz que Deus é Deus de perto e também é Deus de longe. Aquilo ali era um momento específico para Israel, para que Israel entendesse que ele estaria indo para o exílio, mas que ir para o exílio não significava estar abandonado, porque Deus não era preso, não estava preso aos limites territoriais. Ele não era Deus só de Israel, Ele era o Senhor de toda a terra. Então Ele estaria com o seu povo lá no exílio, Ele estaria com o seu povo aonde esse povo estivesse, do mesmo jeito que Ele estava com o seu povo lá na terra de Canaã ou nos limites geográficos de Israel. Paulo então se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. O que essas palavras ensinam? Elas mostram a consciência que Paulo tem, ou tinha, de que o ministério que ele estava desenvolvendo não provinha de um desejo particular. Ele não inventou esse negócio de apóstolo, como alguns têm inventado nos nossos dias.
Uma interpretação errada do que é o apostolado, porque Paulo vai deixar muito claro aqui que o apostolado não era algo que vinha da motivação do seu coração. Ele não tirou isso da sua própria vontade. Ele não acordou de manhã um dia e disse: eu vou ser apóstolo. Ele não fez assim: olha, como eu plantei mais igreja do que os outros, então eu também tenho o direito de ser apóstolo. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele foi elevado ao apostolado pela vontade de Deus. E ele não é apóstolo de si mesmo, ele é apóstolo de Cristo Jesus. Às vezes a gente passa desapercebido sobre esta inversão, né? Por que Paulo não falou de Jesus Cristo, mas falou Cristo Jesus? Porque o objetivo dele é ressaltar o caráter messiânico, o ministério messiânico de Jesus. Jesus é o Cristo. Então ele está enfatizando esta característica de Cristo como aquele que é o escolhido de Deus, o ungido de Deus, o enviado de Deus para salvar o seu povo. Então por isso ele coloca a palavra Cristo, que é um designativo aqui, não é? Antes do nome de Jesus. É sempre bom lembrar que Cristo não é nome. Cristo não é o nome de Jesus. Cristo é um designativo da sua função, do seu papel. Jesus é o Cristo. Ele é o Messias. Ele é o enviado de Deus. Ele é o ungido de Deus. A palavra apóstolo significa também aquele que é enviado. Paulo, então, é um enviado de Jesus Cristo. Ele está escrevendo essa carta para aquela igreja porque ele foi enviado por Jesus, ele foi comissionado por aquele que é o Cristo, ele foi vocacionado por aquele que é o ungido de Deus, por aquele que é o Messias, escolhido por ele, vocacionado por ele e enviado por ele, pela vontade de Deus, para falar aos santos de Éfeso, para falar à igreja de Éfeso. Então, o primeiro ensino que nós temos aqui é o ensino do relacionamento de Deus com a igreja. Porque o que torna a igreja revestida de especial caráter? É o relacionamento que ela tem com Deus. É o relacionamento que ela tem com Cristo. Como ela convive com a pessoa de Deus, com a pessoa de Cristo. Nas semanas anteriores, nos nossos estudos anteriores, a gente estava falando sobre a oração do Senhor, né? Sobre os nossos estudos aí na oração do Pai Nosso. E uma das coisas que eu afirmei para os irmãos aqui, e reafirmo, é que o objetivo da oração é o relacionamento com Deus. Deus nos deu a oração para nos relacionar com Ele. Deus não nos deu a oração como uma forma de adquirir coisas. Porque Deus já sabe o que nós precisamos antes que nós peçamos. Deus conhece as nossas necessidades, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, Ele conhece as coisas que nós precisamos, então Ele não nos deu a oração para ser um meio de angariar fundos, de conquistar coisas. Ele nos deu a oração para nos relacionarmos com Deus, para nos relacionarmos e convivermos com Ele. Então o que importa para nós no que diz respeito à oração é que Deus nos chamou para um relacionamento. Paulo está demonstrando isso nessa saudação. Essa carta que vocês estão recebendo agora, essa carta não é uma carta qualquer. O que eu vou dizer nas próximas linhas que se seguem, o que vocês vão ler nas linhas que se seguem, o que vocês vão ouvir dos ensinamentos que se seguem, é Deus falando com vocês, através de mim, por causa de Jesus Cristo. É Deus vindo até vocês para ensiná-los, para guiá-los, para conduzi-los. Este é o caráter essencial da palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus vindo até nós, para falar de maneira que nós possamos ouvir.
nós possamos entender. Já citei, se não me engano, ou se não me falha a memória, eu já citei para os irmãos aqui uma vez, uma frase de João Calvino, quando ele fala sobre a palavra de Deus em suas institutas da religião cristã, dizendo que a Bíblia é o balbuciar de Deus, como a ama de leite ou como a mãe balbucia aquelas palavras para o seu bebê quando está amamentando, não é? Eu brinco que é o gugu dadá, não é? É o gugu dadá de Deus, é Deus falando de maneira que nós possamos entender, Deus descendo à nossa condição para falar conosco e falar de uma forma que a gente possa compreender o que Ele quer de nós. Então Paulo está aqui, irmãos, falando com a autoridade de Jesus. Ele não está falando com a autoridade dele mesmo. Ele não está tirando esses ensinamentos da cartola, não é? Ele não tirou isso de um lugar qualquer. São ensinamentos de Cristo. Cristo falando à sua igreja. Então nós temos um motivo aqui de maneira pensando nesta questão de aplicação prática, para entender o privilégio que nós temos e buscar restaurar esta alegria de sermos igreja do Senhor, de servirmos como igreja do Senhor. É o fato de que o Senhor fala conosco, o Senhor convive conosco. Nós não servimos a um Deus que está distante de nós. Na nossa introdução aqui litúrgica, nós lemos aqui o Salmo 63. É o salmista Davi expressando a ansiedade do seu coração pela presença de Deus. O desejo que ele tem por relacionamento com Deus. O ser humano carece deste relacionamento com o Senhor. Alguém disse certa vez que no coração do homem tem um vazio que é do tamanho de Deus, e que ele pode tentar preencher com o que ele quiser, mas ele nunca vai conseguir sentir-se plenamente satisfeito. Na verdade, até a própria Escritura tem um livro para ensinar sobre isso, que é o livro de Eclesiastes, onde o autor vai dizer que buscou riquezas, buscou relacionamentos, afetos, buscou sabedoria, investiu a vida dele no trabalho, analisou e cresceu e fez grandes coisas, analisando a vida debaixo do sol, só para chegar à conclusão de que a vida nesse mundo não possui uma razão suficiente para se viver por ela, sem que a gente volte os olhos para aquilo que está acima do céu, acima do sol. E aí ele vai terminar lá o livro dizendo isso: de tudo que se tem ouvido, a suma teme a Deus, guarde os seus mandamentos. O prazer da vida é a gente viver com a perspectiva da eternidade, porque a juventude passa, a primavera da vida é vaidade, o trabalho, todo o fruto do trabalho a gente deixa para outro, os relacionamentos se vão, tudo vai passar, não é? E só o que está lá na eternidade é o que realmente vai trazer vida efetiva, vida genuína. Qual é a importância disso? Por que é importante esta apresentação? Primeiro, porque nós temos a convicção do apóstolo Paulo, né, de que ele não está falando de si mesmo. E esta convicção dele, de que ele não está falando de si mesmo, vai gerar segurança para a igreja de que ela está recebendo palavras que são genuínas. Então a igreja pode olhar para esta carta, nós podemos olhar para esta carta e ter a convicção de que nós estamos recebendo um genuíno ensino de Deus. Isso traz segurança para nós, porque quem escreve é alguém que tem autoridade divina para escrever. Então nós temos segurança. Por outro lado, isso vai nos dizer também, nos ensinar também,
que nós temos um dever de dar ouvidos ao que está sendo dito aqui. Nós temos o dever de entender, de colocar no coração, de aplicar, praticar e viver o que está sendo ensinado nessa carta, já que ela é palavra de Deus. E uma terceira aplicação é o consolo que nós temos de sermos um povo particular de Deus. Nós somos um povo que pertence ao Senhor e nós desfrutamos deste pertencimento. Temos o privilégio de pertencermos a Deus e de termos o Senhor como nosso Deus. O segundo ponto é que a igreja foi separada por Deus. Paulo diz que ele está escrevendo aos santos que vivem em Éfeso e fiéis. A palavra santo, no contexto geral da escritura aqui, é aquele que foi separado. Nós falamos um pouco sobre essa questão da santidade no estudo da quarta-feira passada, quando nós tratamos aqui da última parte, da última petição, né, da oração do Senhor. Então, santo não significa apenas, significa também moralmente incorruptível, significa perfeição moral, mas aqui está ligada, direcionada à obra da santificação, que é o ato de Deus de separar para si um povo, escolher para si pessoas para pertencerem a Ele numa aliança, numa relação familiar. Relação familiar esta que Paulo vai explicar com mais detalhes mais à frente. Um pouco mais à frente, Paulo vai explicar com mais detalhes essa relação familiar, quando ele vai dizer lá no capítulo 3 da igreja como família de Deus. A palavra fiéis aqui está relacionada àqueles que creem, à crença, àqueles que creram, não necessariamente àqueles que perseveram nos ensinos, embora também se aplique a esse contexto, mas nesse contexto imediato, fiéis aqui, Paulo está se referindo aos que creram, aqueles que receberam a fé em Cristo Jesus, aqueles que adquiriram o conhecimento de Cristo, que foram resgatados, aqueles que são fiéis em Cristo, portanto são os que creem em Cristo. Se Paulo estivesse falando da fidelidade, ele usaria a seguinte expressão: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis a Cristo. Mas ele diz aqueles que são fiéis em Cristo, aqueles que creram em Cristo. Então isso vai limitar o grupo. A igreja é um grupo delimitado. Este é um assunto um pouco delicado, mas extremamente importante. Ao mesmo tempo em que a Bíblia ensina que a igreja é um corpo constituído de grande diversidade, vários povos, raças, tribos, línguas e nações, judeus e gentios, homens e mulheres, idosos e crianças, jovens e adultos, ao mesmo tempo em que a igreja é este mosaico multifacetado, e isso faz da igreja um local de inclusão, ao mesmo tempo que a igreja ela é inclusiva, por outro lado, ela é estritamente exclusiva e exclusivista. Só é igreja de Jesus aqueles que foram santificados e aqueles que creram. Só pode ser considerado ou considerada igreja de Jesus aquela que foi separada do mundo e aquela que foi ou aquela que abraçou a fé em Cristo Jesus. Então não basta ter uma confissão meramente verbal, é preciso ter sido alcançado
pela graça maravilhosa de Jesus, também um assunto que Paulo vai desdobrar um pouco mais à frente no capítulo 2, quando falar da essência da igreja, ou da natureza da igreja. A graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Não basta apenas pertencer a uma comunidade estética, uma comunidade religiosa, a um grupo religioso. Igreja é a comunidade daqueles que foram separados por Deus e que creem em Jesus Cristo. E crer em Jesus Cristo aqui é muito mais do que simplesmente ter uma concepção histórica acerca de Cristo. Eu sei quem é Jesus. Eu acredito que Jesus nasceu lá em Belém da Judéia, que se criou em Nazaré e que faleceu e morreu crucificado. Eu acredito nessas coisas. Não basta ter apenas essa convicção histórica. Tem que ter também uma confiança e uma dependência de Cristo e de Cristo somente. Crer em Cristo vai além de ter um conhecimento meramente formal de Cristo. E isso torna a igreja exclusiva, exclusivista. Embora Deus não faça acepção de pessoas, entre os que creem existem todo tipo de pessoas, mas só é igreja de Deus aqueles que creem. Só é igreja de Deus aqueles que são santificados, aqueles que são separados, aqueles que foram destinados por Deus para isso. Este então é o povo peculiar de Deus. Por que esse ensino é importante para nós? E é extremamente motivador. É porque se eu e você estamos aqui, é porque se nós ouvimos estas coisas e elas fazem sentido ao nosso coração, e nós entendemos isso, é porque nós fomos agraciados por Deus, inclusos no seu plano eterno e salvador. Isso nos torna privilegiados. Mais uma palavra complicada nos nossos dias, não é? É uma palavra complicada, não é? Por causa das discussões sociais, por causa das discussões de raça, discussões de gênero que nós estamos vivendo hoje. A palavra privilegiado é um problema sério, porque ser privilegiado se tornou sinônimo de ser alguém injusto, de ser injusto. Ter privilégios é injusto, não é? Só que não é nesse aspecto que nós vamos tratar e usar o termo privilegiados, porque de fato nós fomos privilegiados, mas nós não fomos privilegiados porque temos alguma característica peculiar que nos torna privilegiados. Deixa eu fazer aqui um exemplo com relação a isso. Aqueles que militam, né, aí na área política pela causa da questão racial, né, essa disputa que nós temos aí de negros e brancos. Eu sou totalmente contra o racismo. O racismo é uma tragédia, é uma praga, mas eu acredito que o racismo, ele não exista apenas de um lado para o outro, ele existe de todos os lados, não é? Em todas as culturas, mas na concepção hoje atual da sociedade influenciada pelo pensamento da esquerda, né, das ideologias de esquerda, o indivíduo de cor negra é inferior ao indivíduo de cor branca, e só pelo sujeito ser branco ele já é privilegiado, ele já está em um nível superior em relação aos outros. É assim que as coisas são tratadas. E o que é mais terrível é que, embora existam pessoas brancas que pensem assim, racistas, existe, e é uma tragédia, existem pessoas negras que dão ainda mais voz a esse tipo de pensamento, que fazem com que esse tipo de pensamento seja ainda mais ecoado, e aí torna-se uma tragédia. Nós não somos privilegiados porque somos brancos, negros, amarelos. Nós não somos privilegiados porque temos uma condição financeira melhor ou pior. Nós não somos privilegiados
a igreja não é privilegiada por causa dela mesma. A igreja é privilegiada por causa daquele que lhe concedeu o privilégio. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. É Cristo Jesus quem concede esta graça. É Cristo Jesus quem concede este privilégio, este destaque. Não somos nós que nos fazemos destaque. Não somos nós que nos fazemos melhores. Nós não somos melhores. E Paulo vai frisar isso com mais profundidade um pouco mais à frente. Lá no capítulo 2, ele vai deixar muito claro que no que diz respeito à nossa essência, à nossa qualidade interior, nós somos exatamente iguais a todos os outros homens. Nós nascemos mortos em pecado, nós estávamos escravizados ao príncipe desse mundo, tomados pela nossa natureza pecaminosa, agimos segundo a pecaminosidade do nosso coração. O diferencial é que pela graça o Senhor nos alcançou, por graça. E ele vai desdobrando esse assunto a partir do verso 3, até concluir no capítulo 2, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não é nosso. Então, ser santo e ser fiel em Cristo não é um privilégio que nós arrogamos, que nós conquistamos, porque nascemos no meio dos crentes, porque nascemos numa família evangélica, porque temos uma herança denominacional, como presbiterianos. Não, é porque Deus, em Cristo, nos separou e nos deu a graça de crermos, nos deu o privilégio de crermos. Terceiro ponto, terceiro ensinamento de Paulo dentro dessa saudação é quanto à bênção de Deus para com a igreja. A igreja é abençoada por Deus. A igreja, ela é o povo do relacionamento de Deus. A igreja é o povo separado por Deus. E a igreja é um povo abençoado por Deus. Não por sua condição. Mais uma vez, não é a condição e a natureza da igreja. Não é Paulo que ministra a graça. Olha o verso 2. Graça a vós outros e paz. Da parte de quem? Da parte de Deus. E do Senhor Jesus Cristo. Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Repare que agora Paulo coloca o designativo depois do nome. Por que ele coloca o designativo depois do nome? Porque ele acrescenta o Senhor antes. Ele é o Senhor da igreja. Deus é o nosso Pai. E Jesus, que é o Cristo, é o Senhor. E é Deus o Pai, juntamente com Cristo, o Senhor, que abençoa a igreja, ou que abençoam a igreja. É Deus que enche a sua igreja de graça. É Deus que enche a sua igreja de paz. O que Paulo está expressando nessa saudação é o desejo de que este povo seja tomado por esta paz, seja tomado por esta graça que vem de Deus, que é dada por Deus ao seu povo. E aqui tem um ensinamento prático preciosíssimo, irmãos. Não existe paz e não existe graça fora da igreja. E quando eu digo fora da igreja, eu não estou falando da instituição, não estou falando do CNPJ, da denominação ou da instituição humana. Estou falando da igreja como corpo de Cristo. Porque é impossível estar fora do corpo e ser alvo de graça e paz, nesse sentido aqui. Existem pessoas não crentes que têm paz? Existe. O sujeito está lá nadando no dinheiro, né? Ele não tem preocupação com nada, o dinheiro pode comprar tudo, então ele pode desfrutar de alguma paz. Pelo menos se a gente considerar aqui a ideia de paz como ausência de conflito, ausência de alguma ansiedade, não é?
embora ele não vai ter a mesma paz quando ele se deparar com a realidade da morte, da transitoriedade da vida, aí ele não vai ter paz. Existem pessoas não crentes que usufruem de graça? Existe, no aspecto da graça comum. Quando a gente fala da graça comum, a graça comum de Deus é o ato de Deus sustentar toda a humanidade com dons, com dádivas, que fazem com que a vida seja melhor, ou seja, menos sofrida. Jesus diz que Deus faz vir o sol e a chuva sobre bons e maus. Os crentes comem, os não crentes também comem, também se alimentam. Os crentes podem gozar de saúde, os não crentes também. Os crentes podem fazer música boa e os não crentes também. Então, esta manifestação de graça comum é possível que exista no meio dos não crentes. Mas Paulo não está falando nem dessa graça comum e nem dessa paz circunstancial aqui. Paulo está falando da graça de Deus, da graça salvadora, e ele está falando da paz com Deus, da paz que vem do ato justificador de Deus. Esta graça e esta paz só se encontra na igreja, só se encontra num relacionamento com Cristo, só se encontra no convívio com o povo de Deus. Quero lembrar aqui as palavras lá do Salmo 133, e lá no verso 3 diz assim: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Lá no monte de Sião? Lá na tenda de Arão? Na igreja, ali na comunhão, naquele momento de união dos irmãos. Por isso que é um privilégio fazer parte da igreja e é extremamente perigoso não comungar, não estar em comunhão com a igreja. É extremamente desastroso, porque a graça e a paz do Senhor Jesus, ela é ministrada com ainda maior abundância quando a comunidade, quando a igreja está reunida. Essas cartas não eram entregues para os membros das igrejas, essas cartas eram lidas no encontro da igreja. A carta era enviada, o povo se reunia e o pastor ou o líder da igreja lia a carta publicamente. Fazia a leitura pública das Escrituras, a leitura pública da palavra de Deus. Então, lá está o pastor lá de Éfeso, possivelmente Timóteo é que estava lá, o pastor de Éfeso, lendo esta carta dizendo: graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça a vós outros, e paz da parte do nosso Deus e Pai, e do nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a igreja, comunidade está reunida, Deus manifesta graça e paz. Deus derrama abundante graça e abundante paz sobre a igreja. Deixa eu trazer aqui, irmãos, algumas aplicações, ou uma aplicação primária para os crentes de Éfeso. Essa carta foi extremamente especial. A igreja de Éfeso foi extremamente perseguida. Quando Paulo plantou a igreja de Éfeso, se os irmãos voltarem lá para o livro de Atos, Paulo começou o trabalho lá, Paulo ficou bastante tempo. Talvez Éfeso junto com Corinto foram as igrejas que Paulo passou mais tempo lá. Paulo passou 2 anos ensinando numa escola lá em Éfeso, chamada Escola de Tirano. Tirano era o dono da escola, não é? E Paulo estava lá ensinando nessa escola, porque ele começou a ensinar na sinagoga, e os judeus se revoltaram contra ele e o perseguiram. Então ele foi ensinar nessa escola, essa escola que pertencia a Tirano. Ele ficou ali por 2 anos, ensinando aquela igreja. É importante lembrar que foi na cidade de Éfeso que Paulo enfrentou um levante popular, porque a igreja começou a crescer, o evangelho começou a se desenvolver, a igreja começou a crescer e começou a mexer com a economia da cidade. Por quê? Porque lá em Éfeso estava uma das 8ª maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Ártemis, ou da deusa Diana. Era a deusa da fertilidade.
Então, havia um comércio, muitos povos, muitas cidades, muitos gregos, romanos, migravam para a cidade de Éfeso ali para fazer celebrações a respeito da colheita e para assistir lá no templo da deusa Diana, de Ártemis. E lá tinha lá os ourives, né, o pessoal que mexia com os bichinhos, né, as imagens da deusa Diana, e ganhavam dinheiro vendendo aquilo ali. Mas como o evangelho estava crescendo, o comércio começou a cair. E esse povo se levantou lá e fizeram um levante na cidade. Teve um irmão, membro da igreja, que foi espancado lá. Uma confusão. Então Paulo está escrevendo para essa cidade, onde o evangelho chegou, avançou, mas uma cidade que enfrentava uma pluralidade religiosa muito grande. Uma cidade que enfrentava uma perseguição. Então a igreja estava sob perseguição quando Paulo escreve. Mas o que Paulo está dizendo é que Deus está atento para aquela igreja. Deus está olhando para ela. Deus está falando com ela. Mesmo que ela esteja debaixo daquela perseguição, mesmo que ela esteja sofrendo os problemas da pressão popular, mesmo que ela esteja apanhando por causa de Cristo, e lá em Apocalipse nós vamos ver como Jesus descreve a igreja de Éfeso, né? Era uma igreja ativa. Éfeso se tornou o portal de evangelização daquela região. De Éfeso saiu missionários para pregar ali na região da Ásia. Em Éfeso se tornou o centro teológico da Ásia. Produção de escrita, de material teológico, saiu de Éfeso. Éfeso se tornou uma cidade extremamente importante da igreja. Éfeso foi depois hospedeira, vamos assim dizer. Éfeso hospedou um dos grandes concílios ecumênicos da igreja, que tratou de um tema importantíssimo, que é a humanidade de Cristo. Então Éfeso era uma cidade extremamente importante para a fé cristã e que estava vivendo dificuldades. Então Paulo escreve para essa igreja para trazer palavras de ânimo, de consolo para essa igreja. Ele está dizendo: olha, Deus não esqueceu de vocês, Deus não abandonou. Aqui estou eu como enviado de Jesus Cristo para dizer a vocês o quão especiais vocês são, para dizer a vocês o quão privilegiados vocês são como igreja de Jesus Cristo, o quão preciosos vocês são, como a tarefa de vocês, como o propósito de vocês é grandioso, e como vocês vão viver este propósito glorioso na vida de vocês. Eu estou aqui para trazer para vocês bênção da parte de Deus, para dizer a vocês que a graça e a paz do Senhor está sobre a vida de vocês. A despeito das lutas, a despeito das pressões, a despeito das dificuldades, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, da parte de Deus, está sobre a igreja. Deus continua abençoando o seu povo. Deus continua falando ao seu povo. Deus continua sustentando esse povo particular. Ele continua abençoando sua igreja. Meus irmãos, isso é extremamente importante. Nós estamos vivendo dias difíceis. E essa carta tem um significado e algo extremamente importante para nós. Primeiro, porque mesmo diante de uma situação tão complicada como as que estamos vivendo, nós não somos deixados por Deus, por nossa própria sorte, sem uma orientação. Uma das coisas que mais tem preocupado líderes no mundo todo, crentes ou não, mas especialmente líderes cristãos, é como que a igreja vai fazer? Como que nós vamos ser igreja? Como que nós vamos lidar neste, entre aspas, aí, novo normal? Eu discordo dessa expressão. Não acho que existe um novo normal. Tudo que está acontecendo é normal, sempre foi. Jesus nunca disse que ia ser diferente. Ele deixou claro que haveria terremotos, que haveria tragédias, que haveria um monte de coisas. Fome, doença. A Bíblia nunca deixou isso de outro jeito, diferente disso, não é? Então nós precisamos entender que Deus não desapareceu.
Ele não deixou a sua igreja. Está aqui a carta que Paulo enviou da parte de Cristo para nós. É Deus falando conosco. É Deus nos lembrando que Ele nos santificou em Cristo Jesus, que Ele nos separou como seu povo. É Deus nos lembrando que Ele nos deu uma fé para guiar a nossa vida. Que Ele nos deu o seu Filho como Senhor, Salvador. Cristo Jesus ressalta a natureza salvífica do ministério de Cristo, a natureza redentora. Paulo destaca nesta saudação tanto a natureza redentora quanto o senhorio de Cristo. Cristo Jesus, o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Então a igreja não está deixada à míngua, nós não estamos deixados de lado, nós não fomos deixados para trás. Então nós temos um direcionamento, temos para onde ir, temos uma missão que não acabou, não terminou, nós temos uma natureza que ninguém poderá roubar de nós, Paulo vai dizer isso, nós temos um propósito que ainda é o mesmo, e nós temos uma vida pela qual nós continuamos precisando lutar o tempo todo. Então a coisa não acabou. A segunda coisa que nós precisamos entender, e que é uma aplicação importante para nós, é que a igreja não é esse povo de gente fraca, desmiolada. Nós não somos um povo sem noção. O mundo se regozija disso, né? De dizer que os crentes são pessoas loucas, fanáticas. Não, nós somos separados por Deus, é um povo escolhido por Deus, separado por Deus, resgatado por Deus, por Jesus, seu Filho, que é o Cristo, o nosso Redentor. E essa verdade Paulo vai aprofundar ainda mais, quando Paulo vai falar aqui a partir do verso 3, da profundidade da obra da redenção. Como que Deus trabalhou para nos resgatar. Quando ele vai falar aqui, do verso 3 até o verso 14, em especial, da origem da igreja, né? E ele vai mostrar como que Deus trabalhou, Pai, Filho e Espírito Santo. Como que Deus trabalha para a nossa salvação. Nós temos esses três aspectos aqui. Como que ela é possível, como ela se tornou realidade e como ela vai se tornar completa, efetiva. Spoilers aqui, né? É a palavra que a turma usa aí, spoilers aqui, cenas do próximo capítulo. Ela se tornou possível por causa do poder, da autoridade eletiva de Deus. Deus elegeu. Ela se tornou realidade pela ação redentora do Filho no mundo. O Filho que foi morto no nosso lugar. E ela se torna efetiva, concretizada por causa da ação do Espírito Santo que sela. Então é a obra da Trindade, é o Deus Trino trabalhando para a nossa salvação. São fantásticos os ensinamentos dessa carta, preciosíssimos, não é? Por hoje nós paramos aqui, lembrando disso, lembrando de que nós somos privilegiados por Deus, irmão. Ser igreja é um privilégio, fazer parte da igreja é ter um privilégio inestimável, é ter um Deus que fala conosco, que não nos deixa desorientados, sem saber para onde ir, para o que fazer no meio das tribulações. É ter um Deus que fala, é ter um Deus que nos ama, que nos salvou com uma ação poderosa por meio de seu Filho, que nos santifica, que nos deu uma fé sólida, uma fé salvadora, redentora. É termos um Deus que ministra graça sobre as nossas vidas, temos um Deus que ministra paz sobre nós, como igreja, como comunidade, como povo reunido. Nós não podemos desistir dessa igreja, nós não podemos desanimar dessa igreja, nós não podemos abrir mão de ser esta igreja, de viver este evangelho. Nós não podemos fazer isso, porque como nós temos visto na exposição lá de Hebreus, é loucura fazer isso, é loucura. Então, a nossa exposição de Hebreus vai caminhar aqui lado a lado com a exposição de Éfeso, nos nossos estudos bíblicos, para reforçar em nós este privilégio maravilhoso que nós temos de sermos chamados Igreja de Deus, Igreja de Jesus Cristo. E que estas verdades fortaleçam ainda mais a nossa disposição para viver e servir a esse Deus, com devoção, cada dia
mais nas nossas vidas. Amém? Vamos orar então? Encerrando o nosso estudo, vou convidar o Fabiano. Fabiano, nos eleve a Deus em oração. Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado por estarmos aqui na tua presença, Amém, Jesus. obrigado, Senhor, por esse estudo que fizemos hoje, obrigado por essa palavra abençoada que o Senhor colocou em nossos corações, que eu possa estar também, Pai, colocando nossa mente para levar essa palavra a outros que precisam ouvir. Obrigado, Senhor, por esse estudo, obrigado aqui, coloque nosso coração é sempre quebrantado, para estarmos aqui ouvindo a tua palavra. Eu posso também, meu Pai, colocar nos corações daqueles que vão ouvir essa palavra, aqueles que estão, meu Pai, pensativos, temerosos em participar da tua casa, dos teus trabalhos. Posso estar tocando os corações dele, Pai. Posso estar quebrantando os corações dos irmãos, que ainda não estão vindo, que eles estão com o pé atrás ali. Vem não vem, eu posso estar tocando, Pai, quebrantando os corações, abrindo a mente, meu Pai, desses irmãos, para estar novamente na tua casa, aprendendo a tua palavra e levando os seus ensinamentos a todos que precisam ouvir. Obrigado, Pai, por estar aqui, a tua presença, ser conosco, vida, de volta para a nossa residência.